Olá pessoal, eu sou Rafael Germano e nesse vídeo a gente vai entender como funciona a fórmula geral de uma equação de segundo grau. Bem, se vocês forem resolver algumas equações de segundo grau, vocês podem se deparar com algumas equações um pouco bagunçadas como essas. Para a gente organizar e poder entender como funciona a fórmula geral, a gente pode organizar aqui essa equação de forma que os termos com x com maior expoente fiquem na frente e os termos com x com menor expoente vão ficar mais atrás. Dessa forma, organizando essa equação, a gente poderia ficar como? Com x ao quadrado na frente, tem o maior expoente, mais 2x, que tem expoente 1, menos 5, que não tem o x, né? Igual a 6. Melhorando ainda, a gente poderia fazer o quê? Poderia eliminar esse 6 aqui para ficar essa equação igual a zero. Dessa forma, a gente ficaria com o quê? Com x ao quadrado mais 2x menos 5. Aí o que acontece? A gente vai ter que eliminar esse menos 6, então a gente vai ter que colocar aqui menos 6, tá? Porque aqui na frente eu já vou colocar menos 6 para eliminar o outro 6. Seguindo aqui, a gente ficaria como? Com x ao quadrado mais 2x menos 5 menos 6 menos 11 igual a zero. Além de ajudar a gente a entender como funciona a fórmula geral, a gente colocar dessa maneira vai ser útil quando a gente tentar descobrir a solução dessa equação. Bem, mas o que é a fórmula geral? Basicamente é o seguinte, se vocês notarem, a gente organizando dessa forma aqui, que formou aqui 3 parcelas, e dessa maneira, a gente na matemática, a gente chama essa primeira parcela aqui como uma constante, que no caso vai ser a constante A vezes x ao quadrado, mais outra constante B vezes x, mais uma constante C, que nesse caso aqui é menos 11, igual a zero. Então, a equação dessa fórmula, com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é chamada de fórmula geral da equação de segundo grau. Vamos colocar o segundo exemplo aqui embaixo na fórmula geral da equação do segundo grau. Nesse segundo exemplo, a gente ficaria como? Bem, eu tenho que colocar na frente o termo com o expoente maior. Então, menos 4x ao quadrado mais 2x mais 10 igual a 8. Bem, na fórmula geral, a gente vê já aqui por cima que eu tenho que ter zero aqui, né? Então, eu terei que fazer o quê? Que anular esse 8. Então, a gente fica com menos 4x ao quadrado mais 2x mais 10, menos 8 por causa da regrinha da balança, já que eu quero anular esse 8 aqui da frente, igual a 8 menos 8. Bem, menos 4x ao quadrado mais 2x mais 10 menos 8 dá 2, igual a zero. Note novamente, no caso aqui, o menos 4 seria o termo A, o 2, o B, e o outro 2 aqui, o C. Tá? Então, formando a nossa fórmula geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos ver alguns exemplos de construção da equação de segundo grau a partir desses termos A, B e C. Bem, aqui a gente tem dois exemplos em que eu dou as constantes A, B e C e a gente só tem que montar a equação. Lembrando da formulazinha geral, que é quem? Que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse A é sempre a constante que acompanha o x ao quadrado, o B é sempre a constante que acompanha o x, o C é a constante independente que vem sozinha na equação, e isso tudo é sempre igual a zero. Lembrando que a gente está falando aqui de fórmula geral. Bem,
Se eu tenho a igual a 1, então o número que acompanha o x ao quadrado vai ser 1. Então, a gente vai ter x ao quadrado. Não estranhe, por que eu não coloquei o 1? Porque quando for 1 na frente de uma letra, a gente não precisa colocar, deixa só x ao quadrado. Mais, bem, quem é o b? O b é 3, então o número que acompanha o x é 3. Então, 3x mais c. Quem que é o c? 6. Isso tudo igual a quanto? A 0. Não ficou muito claro? Vamos ver o segundo exemplo. Ó. No segundo exemplo, quem que é o a? O a aqui é 2. Então, o número que acompanha x ao quadrado é 2. Então, a gente vai ter 2x ao quadrado mais... Dessa vez aqui, o b é quem? É 0. Então, vai ser 0x, ou a gente nem precisaria colocar esse 0x, tá? Poderia ficar sem, mais c. Quem que é o c? 18. Tudo isso igual a 0. Bem, como é que eu risquei? Vamos reescrever aqui. 2x ao quadrado mais 18 igual a 0. Lembrando, essa aqui é uma equação do segundo grau, porque a maior incógnita do x é 2. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo Código Matemática.